Vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Davi Basílio. Estou na Atkins desde 2017. Trabalho no mercado tradicional e como balconista de farmácia. Em farmácia desde 2000, então a gente tem um pouco de experiência aí, principalmente com indicação de produtos, suplementação. E hoje nós vamos estar falando aqui o que nós temos de melhores dentro da Acne para poder combater dores, principalmente aquelas dores articulares, problemas de lesões, dificuldade mesmo de mobilidade. Então, nós temos alguns produtos aí que auxiliam muito dentro desse processo, tanto tratamento quanto também prevenção, tá bom? Então, primeiro de tudo, a gente tem um alerta. A gente sabe que aí o nosso corpo é comparado à máquina, né? Aquela máquina perfeita, que é a maior criação que tem. Uma votação de Deus é o quê? Exatamente o ser humano. Ele é uma verdadeira máquina, funciona tudo perfeitamente, até certo ponto, lógico. Principalmente se a gente cuida direito, se a gente procura se tratar, se cuidar, prevenir vários tipos de problemas. Por exemplo, fazendo exercícios físicos, alongamentos, não levantando da cama de qualquer jeito, a gente procurando se alongar até mesmo na hora ali de levantar, trabalhar mais a musculatura. Então, tudo isso contribui para quê? Para que nós tenhamos menos problemas de saúde, tenhamos mais mobilidade, mais flexibilidade. Não é à toa que eu botei essa imagem aqui dessa mulher, ela se alongando. O objetivo é ter maior flexibilidade, não ter nenhum tipo de lesão, é facilitar o quê? Que ela tenha mais conforto durante o dia e não sinta tantos problemas como nas articulações, principalmente. Então, o corpo humano, ele realmente é uma máquina. E ela, como máquina, a gente precisa muitas das vezes estar fazendo o quê? Reforçá-lo, seja com exercício físico, ou então até mesmo com suplementação. As articulações nada mais são do que o que liga vamos botar assim, os ossos. É o que vai estar ali entre os ossos. Se você para pensar, nosso corpo é cheio de articulação, cheio de tecidos que precisam ser trabalhadas de forma correta, precisam de suplementação para que eles tenham mais longevidade. Às vezes nós temos problemas de saúde que são problemas congênitos, já outros causados pela falta de cuidados, falta de suplementação. E eu não falo só a questão da alimentação, não, é realmente a suplementação, porque às vezes na alimentação a gente não tem tudo aquilo que precisa, nós não temos tudo aquilo que a gente necessita para o corpo. Então, se a gente parar para pensar, hoje nós temos o que é de melhor dentro do mercado, dentro da Acnos. Então, nós temos o que tem de melhor para tratar exatamente isso, para ajudar a ter mais mobilidade, para ajudar a ter menos dores, melhorar a flexibilidade em conjunto com, principalmente com o exercício físico. Então, na Acno, nós já temos algo aqui que a gente sabe que é essencial para o funcionamento das articulações, que é o tecido esponjoso que fica exatamente aqui, ó, gente. Tá vendo aqui, ó? Dedos, nessas juntas. Aqui não é osso com osso, é um tecido esponjoso, cartilaginoso, que ele facilita, ó, esse tipo de movimento, fechar. O simples movimento de pinça, de pegar. Tô pegando o copo aqui, ó. Esse movimento se deve graças a esse tecido esponjoso. Só um minutinho só, gente. Só fechar aqui a sala aqui. Desculpa, gente. Tô com filhotes de cachorro aqui, alguns já sabem. Aí eles estão latindo muito aqui no meu pescoço, no meu pé aqui. Então vamos lá. Então esses tecidos aqui articulares, eles promovem isso, facilitam. E quando começa ali a ter algum tipo de lesão, começa a ter acúmulo de cálcio, por exemplo, no local, aí já começam as dificuldades, os problemas para andar, para baixar, para levantar, para fazer o que é básico para a gente. Você já começa a sentir dores, dores nos joelhos, como está aqui, ó.
no cóccix, tornozelos, calcanhares, ombros. Então, quando começam a se desgastar, principalmente, elas começam a trazer problemas, aquelas dores intensas, problemas como artrite, artrose. Então, nós temos uma degradação aí da articulação, seja causado pelo corpo, pela parte imune nossas, ou até mesmo por mau hábitos. Então, começa a fixar no local o cálcio, principalmente quando a gente fala em artrite e artrose. Pô, fazendo deformações, principalmente se a gente nota em pessoas, em algumas pessoas, deformações no dedo. Às vezes o dedo dela está tendo calosidade, está todo torto. Nos joelhos, a ponto delas não conseguirem andar com tranquilidade, não terem mobilidade, terem dores intensas. Cotovelos, ombros, mãos. Isso tudo a gente consegue atuar melhorando a qualidade de vida, fazendo com que a pessoa tenha menos dores, fazendo com que fixe no local o que precisa ter ali, que é o colágeno tipo 2. Hoje nós temos um produto dentro da Acnos que ele é excelente, que é o Dayflex+, que é a associação do colágeno tipo 2, que é o colágeno próprio para as articulações, tá? Diga-se que o colágeno tipo 2 é o único colágeno no corpo que ele vai diretamente para onde ele precisa, quando você ingere ele. Ele é direcionado imediatamente para as articulações do seu corpo, fazendo com que você tenha mais mobilidade, ajude a combater processos inflamatórios e dores. Magnésio, que é um mineral que ele é extremamente importante para o funcionamento do corpo. Ele vai tanto de formação de enzimas, de neurotransmissores, quanto fixação de fósforo, cálcio no corpo de forma correta. Vitamina D, que na verdade é o hormônio, né? Mas a gente conhece ela como a vitamina D. E ele é responsável pela imunidade e também fixação do cálcio, do fósforo de forma correta no corpo. E a K2, que a principal função dela é melhorar o quê? O fluxo do sangue. Não deixar que fixe cálcio aonde não precisa. Então nós temos aí o Dayflex logo de cara. Se a gente parar para pensar, você lembrou de dores, lembrou aí de problemas articulares, de lesões de articulações, dores no joelho, dores nos ombros, bursites, tendinites. A primeira coisa que você tem que estar na cabeça é exatamente esse produto. Por exemplo, eu tenho bursite nos dois ombros, tendinites, e ainda é esclerose aqui no ombro esquerdo, que é o quê? É o desgaste do osso. Foi perdendo cartilagem, foi reduzindo a cartilagem ali no local, no ombro, exatamente aqui, ó. A gente pegar aqui, calma, deixa eu tirar aqui, ó. Nesse local aqui, ó, nessa ligação aqui, foi desgastando o osso, porque já não tinha mais articulação, já estava já começando a osso com osso. E causa o que isso? Dores. Dificuldade de fazer isso aqui, ó. Esse movimento. Levantar o braço, coisa simples. Pegar um copo que é leve, dores intensas. Então, o primeiro produto que a gente tem que pensar na indicação é exatamente o Dayflex+. Por quê? Ele é composto por colágeno tipo 2, que ele é desnaturado. Ele tem uma molécula que ele não foi quebrada, tão pequena. Então, a absorção dele dentro do corpo é rápido. A ação dele é exatamente rápido. Então, a gente já tem aí o desgaste natural do corpo, das articulações. Nós já temos problemas que já levam dores. Então, a gente consegue atuar na prevenção, favorecendo o quê?
combate a inflamações com colágeno tipo 2. Então, independentes se é um problema gerado por fatores externos, que são o quê? Má alimentação, falta de exercício físico, ou até mesmo genéticos, seja por conta do crescimento e desenvolvimento do corpo, digamos, do adolescente para o adulto, a gente consegue estar ajudando a ter mais qualidade de vida. Então, o colágeno tipo 2 ele tem pesquisa em cima exatamente falando sobre isso, que ele tem uma melhor resposta, até mesmo que, em vários casos, até mesmo que a condroitina e a glicosamina. E ainda tem um fator importante. O colágeno tipo 2 ele não traz problemas para o fígado. Ele não é tóxico. Ele é extremamente absorvido pelo nosso corpo, articulações, principalmente, ele vai ser direcionado para aquilo ali, ajudando a combater problemas de dores, processos inflamatórios que já estão instalados. Isso não quer dizer que a gente tem que cortar aí a medicação, orientar a pessoa a parar de tomar a medicação que o médico já passou, que ela já faz uso normal. Então, o colágeno tipo 2 ele traz exatamente isso, esse tipo de benefício. Aí você vai pensar assim, mas Davi, qual a idade que eu posso estar usando? A empresa já coloca ali acima dos 19 anos. Mas você tem, por exemplo, adolescentes aí que são menores de 18 anos. São bem menores. E às vezes eles já estão sentindo aquelas dores que a gente falava antigamente, que eram dores do crescimento, né? Que era como quando começava a desenvolver e sentia muitas dores em articulações. Ele começava a crescer e aparecia aquelas dores. O colágeno tipo 2, o Dayflex+, ele pode ser indicado para esses adolescentes. Para quem tem artrite ou artrose, ele pode ser indicado. Gestantes e lactantes, a gente não indica, já falo logo, vou deixar logo bem claro para a gente não fazer indicação, nem para quem está lactando e nem para gestante. Aí é só o médico que pode avaliar o risco-benefício para poder estar indicando esse produto para ela, tá bom? Então a gente tem, como voltando aqui eu falando, o colágeno tipo 2 é uma dose por dia. O Dayflex Mais é uma única dose por dia. Uma dose você vai ter a quantidade exata, um único comprimido, que vai ter a quantidade exata de colágeno, que é 40 miligramas, que é a dose usual, que é a dose que a gente pode usar tranquilamente. Não vai haver desperdício. É um comprimido, uma cápsula, no caso, que tem 40 miligramas de colágeno tipo 2. Tomar mais que isso não acelera o processo de cura, não diminui o problema de dores e nem vai ter ação melhor. Pelo contrário, você vai perder, porque você vai estar desperdiçando. O nosso corpo só absorve 40 miligramas do colágeno tipo 2 por dia. Então, ó, uma molécula que ela é na íntegra é extraída do peito de frango, tá? Então, se eu tiver um cliente que ele é vegano, vegetariano, ele já vai achar, já vai não vai querer usá-lo exatamente por conta disso, mas não tem jeito de extrair o colágeno se não for dessa forma, principalmente o tipo 2. Ele é de origem animal. E por que do frango? Né, Davi, o boi tem, outros animais têm, tem. Mas o que tem melhor absorção para a gente, menos riscos para a saúde do ser humano é exatamente o colágeno tipo 2 extraído do frango. Porque se for extrair ele do boi, por exemplo, se por algum fator, por algum motivo ela estiver contaminada, há risco de contaminação para a gente. Então, o que representa maior segurança, maior confiabilidade em não trazer tipo de contaminação é exatamente a do frango, tá? Então, por isso que ele é extraído do peito do frango ali. Por isso que é feita essa extração do colágeno ali dessa região. Então, o colágeno em si, se você for pesquisar, existe mais de 40 tipos de colágeno. O nosso, que a gente precisa, principalmente, além do, lógico, do tipo um que é para pele, essa proteína é o tipo 2 que é para aliviar problemas de artrite e artrose, que é para ajudar a aliviar as dores, processos inflamatórios, bursites, tendinites, tudo relacionado à articulação.
que é ele que vai ajudar a melhorar e eliminar essas dores. Ele é enriquecido aqui com o biglicinato de magnésio, que aqui o magnésio, para ele ter forma de estabilidade, para ele se firmar, para ele conseguir aumentar a biodisponibilidade dele no corpo, ele precisa estar adicionado ali a alguma outra molécula, alguma outra substância, algum outro composto. Nesse caso, a glicina, na forma de duas moléculas de glicina. Então, o magnésio, como eu falei, ele atua em mais de 300 funções diferentes no corpo. Vai de produção de neurotransmissores, como dopamina, noradrenalina, melatonina, até ajudar no controle de glicose, ajudar no controle, no funcionamento correto da tireoide. Então, o magnésio ele é importantíssimo para o corpo. Se você pensar em, por exemplo, em formação de músculo, em quem está emagrecendo e querendo ganhar massa magra, formar músculo, o magnésio ele está envolvido. Porque quando você faz exercício físico, por exemplo, e há um esforço físico para aumentar o músculo, quando ele dilata, ele precisa de quê? De cálcio para poder fazer aquela dilatação. Para ele retornar ao lugar, para o músculo encolher de novo, ele precisa de magnésio. Só para vocês terem ideia. Então, funções básicas dentro do corpo, há necessidade de uso do magnésio no corpo. Então, aqui na fórmula de biglicinato, você aumenta a biodisponibilidade. O que que é isso? A facilidade do corpo usar o magnésio. E a glicina, ela atua diretamente ali no quê? Indo para o fígado. Então, a gente tem aqui uma fórmula potente para auxiliar isso. E o magnésio, ele ajuda a não fixar o cálcio nas articulações. Por isso que ele foi adicionado aqui, fazendo com que o cálcio seja transportado para onde ele precisa, para músculos, dentes, ossos, e não sendo direcionado para as articulações. Aí fala, ah, mas Davi, eu usando o Dayflex mais, vai voltar minha cartilagem ao que era antigamente? Não, não vai. Mas você vai fazer com que você não tenha mais desgaste, vai diminuir o processo inflamatório, dores, vai facilitar, aumentar a sua mobilidade, porque a gente está falando aqui tudo em questão disso, vai ajudar você a se recuperar mais rápido, a fazer com que você possa ter movimento igual a mim. Se não fosse o Dayflex mais, eu já teria dificuldade para isso aqui, ó. Fazer esse movimento, ó. Um movimento simples. Então, o objetivo todo exatamente é isso. O magnésio associado ao colágeno vai fazer com que fixe o colágeno nas articulações, não fixe o cálcio, então não vai ter aquela formação daquela calosidade, daquele tecido extra ali ósseo em cima da articulação. Vai ajudar a diminuir problemas de dores. O magnésio ainda age no sistema nervoso central, ajudando a aliviar dores. Então, se vocês pararem para pensar, aí você vai ter várias funções para o magnésio para o corpo, como eu já falei aqui, até na parte intestinal, tá? A vitamina D, o desculpa, colecalciferol, que é uma vitamina que ela ajuda na fixação do cálcio e do fósforo no corpo. Ajuda nessa absorção de forma correta. Sendo usado ali o cálcio para os ossos, músculos e dentes, e o fósforo em fonte de energia, de disposição, principalmente. Então, e ainda ajuda no funcionamento correto do sistema imune, entendeu? Então, de cara, você já vê aí benefícios que você tem ao uso da vitamina D. Às vezes você vai no médico, o médico passa a vitamina D para você exatamente por conta disso, porque viu que ela está baixa. Ela associada ao colágeno e ao magnésio é exatamente para o quê? Beneficiar o funcionamento do quê? Absorção de cálcio, fósforo,
onde ele precisa, não deixar que ele fixe nas articulações, fazendo com que o colágeno tipo 2 fixe melhor ali, permaneça ali e não seja eliminado. Então, a função dela é essa. E a K2 aqui, que é uma vitamina, se for pesquisar, ela está envolvida diretamente com coagulação de sangue. Ela também auxilia nessa parte de manutenção dos ossos. Como? Não deixando que fixe o cálcio nas artérias, que ele seja transportado diretamente para onde ele precisa, ossos, dentes e músculo. Que ele não fique ali estacionado nas artérias. Então a K2 ela é responsável exatamente por isso. Então, quando você junta três substâncias ao colágeno, que a função delas é direcionar o cálcio principalmente para onde ele precisa, você tem melhor resultado. Consequentemente, dores como problemas nas costas, articulações, coluna, bursites, doenças articulares, DORTs, você sente menos dores. Você tem menos frequência dessas dores. Automaticamente, você acaba usando menos medicamentos analgésicos, menos anti-inflamatórios. Isso eu estou falando de prevenção. Quando você já está em processo já inflamatório, aí há a necessidade de você estar procurando um médico para ele estar te passando a medicação que vai combater aquele processo inflamatório e usar a suplementação como um fator a mais de ajuda, que a suplementação vai estar atuando, ajudando a melhorar essas dores, essas lesões. E o que que pode ocasionar baixa de magnésio no corpo e cálcio? Eu trouxe aqui algumas coisas que pode trazer para vocês de problemas de saúde. Então, se você tem uma baixa de magnésio, de cálcio dentro do corpo, você vai ter aí problemas gastrointestinais, azia, acidez, aquele desconforto quando você come alguma coisa e fica queimando. Você sente aquela ação, parece, fala assim, nossa, eu estou me sentindo como um dragão, tá tudo queimando aqui, a garganta. Essa sensação ruim pode ser um fator que esteja ali, o quê? Baixa quantidade de cálcio e magnésio, que eles fazem com que o seu corpo funcione correto, o seu processo digestivo funcione de forma correta, não deixando produzir grande quantidade de ácido gástrico. Diarreia, dor estomacal, gases, gastrite, intoxicação alimentar, má digestão, enjoo na gravidez, úlceras gástricas, hemorroidas, fissuras, colites. Então, se você observar logo de cara aqui, só problemas voltados ao sistema digestório. Só problemas voltados a problemas de absorção de alimentos, mau funcionamento do intestino. De cara, esse primeiro parágrafo já traz isso. O segundo já fala logo de quê? Problemas dermatológicos, queda de cabelos, queimaduras, unhas quebradiças, doenças crônicas de pele, como psoríase, alergias, eczemas, erisipela. Então, a baixa do cálcio e do magnésio, eles também trazem problemas como esse. Aí vamos a um adendo aqui. A pessoa reclamou de azia, problemas estomacais, não consegue comer nada que dá aquela sensação de estufamento, que é um sinal que ela está tendo aí problemas de gases em excesso, formação de gases ali no intestino, que deixa essa sensação de estufamento, que ela não consegue comer nada. No dia seguinte ela está ali empazinada, com muita queimação. Quando deita, vai dormir, vem o refluxo. Você pode indicar tranquilamente, eu ia falar isso mais à frente, o Magno Power em conjunto com o Vitacar. Porque o Vitacar ali vai ter a babosa. A babosa ela atua de uma forma extraordinária, diminuindo a acidez gástrica, ajudando a tirar aquele desconforto, aquela queimação. E o magnésio vai fazer exatamente essa parte de ajudar no controle da formação do ácido gástrico e tirar esse desconforto.
diminui a acidez do estômago. Problemas cardíacos, como pressão alta, trombose cardiovascular. Problemas ósseos, como artrite, artrose, processos inflamatórios, tremores, osteoporose, bursite, reumatismo, gotas, tudo isso. Então, o magnésio ele pode auxiliar muito nessa parte. Quem fala que tem ácido úrico, que é a famosa gota, o magnésio ele pode ajudar a diminuir esse processo inflamatório dele. Problemas como cólicas, miomas, problemas neurológicos como dores de cabeça, enxaqueca, perda de memória, insônia. O magnésio também ajuda nessa parte também, principalmente aí na insônia, a diminuir ela e ajudar. Se você indicou, por exemplo, o relaxer de gotas, que é o melatonina, junto com um relaxer de chá, você pode indicar o Magnum Power junto, que ele vai favorecer a melhora do sono da pessoa, tá bom? Vai melhorar a qualidade de sono. Lesões por esforço repetitivo, as famosas DORTs, fibromialgia, estresse, cansaço, déficit de atenção, hiperatividade, nervosismo, irritabilidade. O magnésio ele ainda pode ajudar nessa parte também. Lembra que eu falei aqui que ele atua também na formação de neurotransmissores? Então, noradrenalina, serotonina, melatonina são neurotransmissores que ajudam a melhorar a qualidade de sono, que ajudam a te dar aquela sensação de bem-estar, de satisfação e até mesmo de saciedade. Quando a gente fala aí em questão de emagrecimento, que a pessoa às vezes come sem perceber por ansiedade. Então, são substâncias que auxiliam. E a gente tem aqui nada mais, nada menos do que o lançamento da empresa. Vou botar o produto que foi lançado e reformulado, vamos botar assim. Ele foi uma reformulação do Magnum Plus e colocar aqui ó, a ação do magnésio taurato, o malato, o quelato, que nada mais é que o biglicinato, tá? E o citrato. Então, se a gente parar para pensar, hoje nós temos um produto que tem tudo para ser campeão de venda dentro da Acnos. Se você parar para analisar, a pessoa que está com queda de cabelo e não é genética, é causada por estresse, agitação, ansiedade ou por um psoríase, uma dermatite, você pode indicar em conjunto com o BioHair Gummy, o Magno Power. Você pode indicar tranquilamente que os resultados a pessoa vai ter. O magnésio ele atua na formação de fio capilar, ele atua na formação da cutícula da unha ali, do fortalecimento da unha, da melhora da pele, na elasticidade. Então nós temos aqui um produto que ele tem tudo para ser campeão de vendas, exatamente por conta disso. Se a pessoa tiver com problemas estomacais, azia, refluxo em excesso, você indicou o Vitacar, você pode e deve indicar o Magno Power, que ele vai ajudar nessa parte também. Problemas de dores, como a gente está falando aqui, o Magno Power também pode ser indicado. Então, nós temos aqui várias funções para ele. Diabetes. O Magno Power, pela associação que ele tem, ele auxilia nessa parte. Ah, baixa energia no corpo. Nós temos aqui o citrato de malato, que ele exatamente ajuda numa forma de aumentar o nível de energia junto. Melhora a parte intestinal, que é onde tem absorção de vitaminas, minerais, que é o intestino. Formação de hormônios, formação de células de defesa do corpo. Tudo se dá a partir do intestino. Controle da glicose. Então, nós temos aqui o magnésio que ele auxilia nessa parte. Formação ali de cálculos.
renais, que é a fixação do cálcio dentro do rins. Então ele previne também o citrato. Ele previne. Mas se a pessoa já tiver algum problema renal grave, aí a gente já tem que mandar o quê? A ficha técnica para ela, para o médico avaliar se ela pode usar ou não. Porque às vezes ela está com restrições ali, muita restrição. O Magno Power a gente toma ele após a refeição, tá? Porque antes da refeição, ele pode acabar o quê? Atrapalhando o processo digestivo. Como ele baixa a acidez gástrica, ele pode atrapalhar a absorção, a quebra de alimentos ali dentro do processo digestivo. Então a gente não indica antes do almoço, tá, gente? É após a refeição. Que às vezes a pessoa não tem uma alimentação ali no café da manhã forte, boa. Às vezes ela toma mal um cafezinho. Então ele vai acabar atrapalhando ali. Se você... O melhor horário para tomar ele é exatamente após o almoço, que vai ser o melhor horário para absorção dele. Além do que aqui, ó, eu acabei não mudando a imagem de novo, gente, desculpa. A... O magnésio ainda que tem aqui o malato, ele aumenta o nível de exposição física. Ele está envolvido na formação na liberação da ATP, que é adenosina trifosfato, que é uma liberação de molécula de fósforo no corpo, que é o que a célula usa como energia, como fonte de energia, fazendo com que o seu corpo tenha mais energia, mais disposição. Atua na recuperação muscular, tendo menos fadiga muscular, menos cãibras, ajudando a aliviar dores como fibromialgia, que são dores crônicas. Contribui para a eliminação de toxinas do corpo, principalmente ali a nível microbial. Então, ele é extremamente recomendado para pessoas que têm fibromialgia, dores crônicas musculares. Para quem faz exercício físico, está sentindo baixa energia. Aquela pessoa para quem você indicou, por exemplo, o Right Now, que ele reclamou que ele levanta de manhã parecendo que está carregando o mundo nas costas, que não consegue fazer exercício físico. O Magno Power também é indicado para essa pessoa. Você indicou em conjunto ali com o Vitacar e o Right Now para ter mais energia, mais disposição com a coenzima Q10. Então, o Magno Power, ele é indicado também para essas pessoas. Lembrando ainda que tem a ação da glicina, que ela tem um efeito ainda relaxante e ajuda a melhorar a parte do sono. Então, de cara, você já vê o quê? Benefícios que vão além do quê? Aliviar as dores do corpo. Quando a gente associa ele ao Doiflex+, você acaba tendo uma relação de custo-benefício muito maior. Algumas pessoas falam assim, "Ah, não, mas vai ficar muito caro." Não vai ficar caro. Se você for analisar o que a pessoa gasta por dia, por mês, para melhorar a qualidade de sono, às vezes está tomando uma série de medicamentos controlados para poder dormir. Ou então, pior, vai até uma farmácia e se enche de remédio de anti-inflamatórios, às vezes nem vai no médico, busca em farmácias que apliquem corticoides, injeções que são tem dois corticoides e tem várias no mercado aí com a mesma fórmula para ter alívio de dores imediato, mas na verdade ela está causando um problema maior, problema a longo prazo aí, principalmente para o rins, para o fígado e prejudicando a saúde a longo prazo. E elas poderiam estar atuando na prevenção e também tratando, associando o Magno Power junto com o Dayflex+, taurato de magnésio, que é uma ligação aí com o magnésio e a taurina. Então, nós vamos ter um produto que ele, além de tudo, ajuda no controle arterial, melhorando a contração, principalmente do músculo cardíaco, a saúde cardiovascular. E o Fu Ômega,
que é uma associação de linhaça, óleo de prímula, óleo de borragem e a vitamina E. Se a gente parar para olhar a linhaça, ela tem aí benefícios para a saúde, que ela vão de ajudar a regular os níveis de colesterol e triglicerídeos, o açúcar no sangue, melhorar sintomas de TPM, de menopausa, como ansiedade, irritabilidade, dores, cólicas. Ela tem ainda ação de ômegas 3, 6, junto, principalmente o 6, que é um anti-inflamatório, entendeu? Então ajuda, por isso que ele é extremamente indicado a usar junto com o Dayflex, junto com o Magno Power, para ajudar a aliviar dores, problemas inflamatórios. Aliás, ainda existe estudo falando exatamente o quê? Que ela tem uma função de proteção no colo, na mama, na próstata, melhora a função uterina e ajuda ainda a tratar problemas de infertilidade, sangramentos causados pela endometriose. Então, são vários benefícios que a gente tem. A prímula, ela de cara a gente já sabe que ela atua na pele, problemas cardiovasculares, alivia sintomas de lúpus, atua diretamente em combate a doenças como e tratamento como doenças como artrite reumatoide. Então, por isso que a gente coloca ela exatamente porque ela tem ali a linhaça e a prímula. O full ômega ele vai ter essa ação de ajudar a melhorar esse processo inflamatório e de quebra. Ela ainda auxilia nos sintomas, a combater os sintomas, a melhorar os sintomas de cólicas, da TPM ali, dores nos seios, inchaço, irritabilidade, falta de lubrificação. A borragem, ela contribui exatamente para melhorar a saúde. Se você parar de cara para pensar em queda de cabelo, que você indicou alguém, o BioHair Gummy ou o BioHair Power, para diminuir essa queda, o Full Ômega ele também auxilia nessa parte, por conta da ação dos ácidos graxos que ele tem nele. Ele ajuda a fortalecer o couro cabeludo, melhora a hidratação da pele, elasticidade, firmeza. Então, tudo isso para contribuir. Melhor forma de tomar o Full Ômega. Se você está tomando Carbofire, a dica é ficar longe dele. Não pode tomar junto. Você tomar ele ali próximo ao horário do almoço, mas fora do horário do Carbofire. O Carbofire toma geralmente meia hora antes do almoço. Ele é tomar após o almoço, pode ser tomado, tá? Ou após o café da manhã. Só não tomar junto com o Carbofire, porque o Carbofire ele é um produto que ele absorve a gordura que ele está sendo ingerido junto com ele. Então, nós estamos falando aqui de óleo, óleo de linhaça, de borragem e de prímula. Então, esses daqui, eles vão fazer o seguinte, vão ser captados ali pelo Carbofire se você tomar junto. Então, não é para tomar junto, tá? Grávidas, gestantes, nutrizes, não, a gente não indica eles sem orientação médica. Então, se a pessoa falar, posso tomar? Manda a ficha técnica para o médico, ele vai avaliar o benefício para a pessoa, tá bom? Então, a borracha ela tem ação anti-inflamatória, exatamente por conta da concentração de ácidos graxos que ela tem do ômega 6. Então, ela é excelente para tratar problemas de articulações, processos inflamatórios, seja de origem respiratórias ou até mesmo, igual eu falei, artrite, artrose, fibromialgia. Então, ela auxilia muito dentro desses tratamentos, tá? E a vitamina E, que é uma vitamina que ela é lipossolúvel, ou seja, ela precisa de gordura para ser absorvida. Então, por isso que eu falei, após o almoço é o melhor horário para poder tomar ele. Porque o horário do almoço, você geralmente ingere algum tipo de gordura, seja baixa quantidade ou não. Então, ela acaba sendo um melhor horário. Café da manhã, se você toma aquele café da manhã rico em algumas gorduras boas para a saúde, você gosta de queijo, por exemplo, dá para tomar ele também. Ele vai ter melhor absorção, você não vai perder vitamina.
Então, por ser uma vitamina lipossolúvel, a melhor horário para a gente tomar o ômega, que tem a vitamina E, é após a refeição, tá bom? E a coenzima Q10? Coenzima Q10, a gente sabe aí que é uma coenzima que ela está envolvida principalmente em aumento de energia dentro da célula, porque ela atua liberando a ATP, que é adenosina trifosfato, que é o que faz a mitocôndria trabalhar melhor, que é o que a mitocôndria usa para poder ter mais energia. Então, a gente falando em células, a coenzima Q10 é importantíssima. Só que a coenzima Q10 é um grande antioxidante. Ela tem grande ação antioxidante, combatendo o quê? Os radicais livres, que são substâncias que quando estão em desequilíbrio no corpo, estão em grande quantidade, maior do que deveriam estar, elas promovem o envelhecimento precoce, promovem a morte celular. Então, quando elas estão em equilíbrio, elas têm sua função dentro do corpo. Quando elas estão em desequilíbrio, elas prejudicam a saúde da gente. Saúde da pele, no corpo em geral. Então, a coenzima Q10 ela atua diretamente com isso. Outra substância é o magnésio, como eu falei. Por isso que eu falei aqui, se a pessoa está com baixa energia, baixa disposição, você indicou, por exemplo, o Reitinal para ela, para aumentar o nível de energia. Indicou o coenzima Q10, que a dose é uma cápsula, 100 miligramas. Nós temos aquela na dosagem de 100 miligramas, que é a dosagem que a gente usa geralmente, tá? Tirando aí esses atletas de alto performance, que vão usar até no máximo aí de 200 a 300 miligramas dia, normalmente a gente usa 100 miligramas. Lembrando que nós estamos falando de suplementação. Suplementação, você precisa ter o quê? Pelo menos de 20 a 30 dias usando ela, para você começar a ter todos os benefícios. Seja ali Fômega, coenzima Q10, o Magno Power, o Dayflex. Dayflex tem pessoas que relatam melhoras com 10 dias, às vezes, com uma semana. Mas normalmente é de 20 a 30 dias para você ter 100% ali dos benefícios dela, você começar a ter ação dela de fato, tá bom? Então, nós estamos falando de suplementação. Medicamento já é algo diferente. Medicamento você toma, dependendo do medicamento, é 3 dias. Tem uns que é 24 horas. Mas aí é medicamento, tá bom, gente? Aqui nós não estamos falando de medicamento. Então, aqui na coenzima Q10, ela também vai ter essa ação anti-inflamatória, ajudando a diminuir processos inflamatórios, por conta da ação antioxidante dela. Função, ela também ajuda na melhora do fígado, do coração, do fígado, do cérebro. E nós temos receptores da coenzima Q10 no corpo inteiro. Fonte dentro da alimentação, para você ter a absorção dela. Carnes, aves, peixes. Então você consegue ter uma absorção através disso. Mas a melhor forma de você absorver, de você ter a coenzima Q10, ainda é o quê? A suplementação. Seja em cápsula ou comprimido. Nós temos aqui em cápsula, com melhor absorção. Acaba tendo uma absorção melhor dentro do corpo. Como eu falei, nós temos receptores no corpo inteiro da coenzima Q10. E o que que ela atua? Em prevenção do desequilíbrio metabólico, ação antioxidante potente, combate a radicais livres. No caso, quando eles estão em excesso, ela vai atuar diretamente, ajuda na regeneração do tecido cardíaco. Então, ela protege o coração e melhora o nível de energia para as atividades diárias. Prevenção de dores de cabeça, enxaquecas, dores no corpo em geral. Atua também dentro do processo de fibromialgia, aliviando as dores. Melhora a parte de concentração, a parte neural, capacidade física, ou seja, como atua melhorando o nível de energia a nível celular, você tem melhor resposta em músculos, em energia, em força. Então tem menos desgaste muscular. Então por isso indicamos ela.
E a cúrcuma complex, que é a. Deixa eu beber água aqui, né, gente? Que nós temos aqui a cúrcuma, que tem grande ação anti-inflamatória para o corpo, auxilia a melhora do fígado, ajuda na parte intestinal. Então, a cúrcuma, o pessoal costuma conhecer ela muito como um- uma planta usada dentro da alimentação, um tempero. Porém, ela como uma suplementação para ajudar a saúde, ela tem benefícios absurdos, gente. Ela não fica só dentro da cozinha. O melhor horário para tomar ela é após o almoço, porque ela precisa de um meio oleoso para ter absorção de forma correta, para ela ser absorvida no corpo. Se você toma ela fora desse horário, você não vai ter a absorção dela, você vai perder muita coisa dela. Então, por isso, o horário correto de tomar é após o almoço, que é o horário que a gente come mais gorduras, vamos botar assim. Mas se você tem uma alimentação de manhã cedo, um café da manhã rica, com ovos, com queijo, então você tem absorção também de gordura ali naquele momento. Você pode usá-la. Agora, fora isso, é no horário do almoço, tá? Ali, almoçou, tomou ela. Aí a absorção dela é melhor, porque tem uma disponibilidade maior quando ela está envolta com óleo. Por exemplo, se você toma de manhã cedo aí, em jejum, aqueles shots que o pessoal ensina aí na internet, você bota a cúrcuma e não bota, por exemplo, um óleo de coco junto, infelizmente você está perdendo a absorção dela. Os outros vão estar tendo os benefícios deles, absorvendo no corpo, e ela está indo embora para o intestino. Na hora que ela bater no intestino, ela não absorve, ela vai embora. Então, ela realmente precisa estar envolvida com óleo. Se você tomar ela, toma, por exemplo, full ômega, toma ela, você tem uma maior absorção e mais benefícios para a saúde. Então, fique esse alerta, tá bom, gente? Então, ela é usada em tratamentos, auxiliando ali tratamentos de câncer, artrite, diabetes, doença de Crohn, doença cardiovascular, osteoporose, doença de Alzheimer, psoríase, entre outras doenças aí. Então, ela tem comprovadamente ação anti-inflamatória. Ela ajuda a diminuir processos inflamatórios. Ela é riquíssima em antioxidantes. A curcumina é um antioxidante potente e tem ação anti-inflamatória. Ela auxilia a melhora do corpo, a combate a inflamações. Ela ajuda no controle, no funcionamento correto, na diminuição da resistência à insulina, fazendo com que o corpo trabalhe melhor, a insulina trabalhe melhor no seu corpo, fazendo com que use a glicose de forma correta. Então, foi feito um estudo, até trouxe essa informação para vocês aqui, exatamente falando o seguinte: problemas articulares, como dores no joelho, problema de dores no joelho, inflamações no joelho. A cúrcuma, ela teve grande resultado em alívio das dores. Ela auxiliou a melhora ao combate à osteoartrite no joelho. A ação analgésica dela é ótima para isso. Mas um detalhe a gente tem que falar. Não foi tomando uma semana que a pessoa teve isso. Foi fazendo uso direto dele. Usando por um longo período. Nós estamos falando de algo natural, de suplementação. Mesmo ela estando associada à vitamina C aqui, para aumentar a biodisponibilidade dela no corpo, ela precisa de ter ação ali de pelo menos 30 dias para ela começar a ter uma resposta melhor. Então, a cúrcuma, ela tem realmente ação anti-inflamatória, ela ajuda a combate a dores. Porém, você precisa estar usando ela mais tempo. Várias pesquisas foram feitas. Por exemplo, essa daqui, falando exatamente que ela combateu
toxinas no fígado. Ela ajudou a eliminar toxinas do fígado. Ajudou a combater processos inflamatórios, eliminação de parasitas. Então, ela tem todas essas funções. Então, foram pesquisas realizadas com ela. Então, não é só a gente falar por falar, é algo que tem comprovação. Problemas de pele, problemas inflamatórios na pele, principalmente. A ação antioxidante dela é muito potente, da curcumina, que é o bioativo principal dela aqui, ajudando até mesmo na alopécia, desde que ela não seja genética, tá, gente? Se for genética, a gente consegue muitas das vezes ajudar a estacionar, parar de cair com tanta excessividade de cabelo. A alopécia que a gente consegue ajudar a desenvolver o fio capilar é aquela causada por estresse, ansiedade, problemas de pele como psoríase, dermatites. Quando ela é de origem genética, nós não conseguimos fazer com que o cabelo desenvolva de novo, tá? Então, fica esse alerta, porque às vezes a pessoa tem ali a família inteira com alopecia, com queda de cabelo, ficando careca, vamos falar assim, e ela vai querer o resultado e às vezes ela vai conseguir só estacionar usando a suplementação, tá? Então, a cúrcuma ela também age nessa parte. Ela não fica só restrito a processos inflamatórios em artrite. Deixa eu ver o chat aqui. Depois eu vejo aqui. Eu não parei para ver o chat, não. Só vigiei o horário, gente. Opa. Vamos ver de cara para quem tem tireoide. Então, eu recebi até algumas perguntas sobre tireoide, gente. Então, primeiro de tudo, a tireoide, para saber qual tipo de problema na tireoide você está tendo, é procurar um médico. O especialista vai te indicar alguns exames, tá? Suplementações que a gente tem hoje que pode auxiliar o Magno Power no controle, na forma exata de funcionamento da tireoide, tá? Magno Power, licopeno, junto com o selênio, que é o Promen, o zinco, o clorela, são suplementações que podem te ajudar ao funcionamento correto da tireoide. Se você toma, por exemplo, levotiroxina sódica, você compra ela na farmácia, compra ela na forma T4. Seja ele medicamentos como Puran T4, Eutirox, Sintroid, Levoid, todos eles são T4. É a forma inativa da levotiroxina. Ela precisa de algumas substâncias para se transformar na forma ativa, que aí vai ser o quê? Magnésio, zinco, selênio, dentre outras substâncias que vão fazer com que ela fique ativa. Então, isso tudo vai auxiliar, essa suplementação que eu falei aqui para vocês, elas vão auxiliar no funcionamento correto da tireoide, no hormônio da tireoide, que é o T3, o levotiroxina na forma T3, tá bom? Aí tem outras medicações que o médico passa também, mas tem que passar por análise médica, porque são dosagens pequenas de hormônios. Nós estamos falando aí em microgramas, abaixo de miligramas. Então, uma dosagem pequena pode dar uma alteração muito grande para a pessoa. Dentro de emagrecimento, vocês têm que fugir aí, por exemplo, a pessoa tem dificuldade de emagrecer e tem algum problema na tireoide, nada que tem cafeína. Então, Proenerge não é recomendável, tá bom? O Full Ômega, ele vai ter outros benefícios. Eu estou vendo aqui a pergunta aqui da Grazi, ela vai ter outros benefícios. Não diretamente para tireoide, mas ele pode sim, pela ação anti-inflamatória, pela ação dos ácidos graxos, pode auxiliar sim, tá, Grazi? Pode tomar.
Calma aí, deixa eu entender a pergunta da Tamia aqui. É, junto com o cúrcuma, também pode. Então. Pode sim, Tamir, entendi essa pergunta. Por conta da ação, porque ele tem óleo nele ali também, ele pode. Pode, não há problema você tomar o Fômega com o Pro-Ômega com o cúrcuma, tá? Só que a recomendação que eu dou é tomar justamente depois do horário do almoço. Lembrando a questão do Carbofare, se você indicou para a pessoa esses dois suplementos, tá bom? Ah, botou aqui por conta da gordura. Show, isso mesmo. Mas o melhor horário é tomar após o almoço, tá? Que aí você não corre risco nenhum. Show. E para quem não me conhece, para quem não conhece o canal, né, tá chegando agora, esse é o canal do YouTube, tá? Se você for lá digitar Trajetória do Sucesso, de Sucesso, você vai achar o nosso canal lá. A logo do nossa é exatamente esse foguetinho, lá vai estar nas cores preta com vermelho. Aqui eu boto ela dourada, mas lá dentro do Trajetória, lá no YouTube, vai ser um foguetinho desse aqui com as cores preto e vermelho, tá bom? Então é só procurar no canal, mas eu vou estar postando aí nos grupos aí o vídeo. Esse aqui eu vou subir agora, já de manhã, e logo, no máximo aí umas 10, 11 horas da manhã eu tô postando ele no grupo, nos grupos, tá bom? Deixa eu só descompartilhar, ver, carinha, todo mundo aqui, tirar aquele printzinho. Essa galera top aqui. Vai ter uma turma top aqui hoje, hein? Como sempre. Vamos lá. Quem pode abrir o vídeo? Também na área aí, a Sara, Laurita, Roberto, Luciana. Rapaz, essa galera tá top, hein? Vamos lá tirar um printzinho. Ó, até o nosso duplo diamante está na área aí hoje. Show. Então, nós temos aí durante a semana alguns treinamentos. Deixa eu parar a gravação.